Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nesta pequena cidade do Centro-Oeste, onde as ruas ainda carregam os traços amargos da última crise econômica, o vento outonal farfalhava as folhas secas, misturando sua dança triste com o murmúrio dos transeuntes apressados. As vitrines das lojas fechadas refletiam a luz opaca de um céu cinzento, e as fachadas desgastadas pareciam testemunhar uma era passada, um tempo em que a prosperidade parecia eterna. Em meio a esse cenário sombrio, um homem caminhava lento e hesitante, vestindo um casaco puído quase grande demais para ele, com as mangas gastas até a cintura. Samuel Johnson parecia carregar nos ombros muito mais do que o simples peso das roupas. Seus cabelos, antes bem cuidados, haviam se transformado em uma juba desgrenhada, grisalha e empoeirada. Seu rosto, marcado pelos anos e pelas dificuldades, estava marcado pelo cansaço e pela solidão. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam refletir um mundo invisível, um campo de batalha interior que ninguém via. Naquele dia, Samuel foi conduzido ao tribunal municipal, escoltado por 2 policiais uniformizados. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de exaustão. No silêncio pesado do tribunal, seu nome ecoou: Samuel Johnson. O homem ali parado não era mais o soldado condecorado que alguns conheceram, mas o morador de rua, reduzido a um mero réu. No dia anterior, Samuel fora preso no parque central da cidade. Ao cair da noite sob uma chuva leve, mas persistente, ele procurara refúgio, um lugar para repousar a cabeça cansada. O banco de madeira, desgastado pelo tempo, era seu abrigo temporário. Encharcado e tremendo, adormecera na esperança de escapar, mesmo que por um instante, do frio e de seus demônios. O policial Miller caminhava com firmeza sob a chuva fina que caía havia várias horas. A noite estava fria, as ruas quase desertas àquela hora da noite. De repente, um leve movimento chamou sua atenção sob uma árvore, perto do velho banco de madeira. Ali, encolhido, um homem parecia lutar contra o sono e o frio. Sem hesitar, Miller se aproximou e colocou a mão firme no ombro do homem. Senhor, acorde, é proibido dormir aqui à noite. Samuel abriu os olhos lentamente com as pupilas turvas de fadiga. Piscou várias vezes, tentando discernir a figura em pé acima dele. A luz pálida de um poste de luz iluminou seu rosto cansado, marcado por anos de luta e privação. O oficial não esperou por uma resposta e gentilmente, mas com firmeza, agarrou o braço de Samuel para ajudá-lo a se levantar. O homem se levantou com dificuldade, as pernas trêmulas denunciando exaustão. Miller procurou rapidamente nos bolsos, na esperança de encontrar algum documento de identidade ou um telefone. Nada, apenas uma carteira velha e gasta testemunhava sua existência. Ele a abriu com cautela. Lá dentro não havia cartões nem uma única nota, apenas um pedaço de papel amassado, quase ilegível. Você não tem nada com você? Perguntou o policial, surpreso. Samuel balançou a cabeça, a voz rouca quase inaudível. Não me resta mais nada. Houve silêncio. O policial Miller sabia que estava lidando com um homem sem teto e indefeso, mas seu dever exigia que ele aplicasse a lei. Senhor, o senhor não pode dormir aqui. Este parque fica fechado à noite, e é perigoso para o senhor e para os outros permanecerem aqui. Samuel olhou para baixo, ciente de que essas palavras não eram apenas uma regra, mas um veredito implícito. Ele não tinha lugar naquela sociedade. O policial então pediu reforços. Poucos minutos depois, Samuel foi levado para a delegacia. Lá, sob as fracas luzes fluorescentes, ele foi submetido a um interrogatório frio e impessoal. Foi acusado de vadiagem e perturbação da ordem pública, mas ninguém tentou entender sua história. Para a polícia, ele era apenas um entre muitos, um homem invisível perdido no mar de moradores de rua. Mas, no silêncio daquela cela, Samuel cerrou os punhos, pensando em seus companheiros caídos, nos horrores que havia suportado no Iraque. Aquelas cicatrizes invisíveis para o mundo, ainda queimavam profundamente dentro dele. E no entanto, naquele dia, naquela cela fria, ele foi tratado como um simples delinquente, um encrenqueiro a ser eliminado, esquecido por todos. Ao amanhecer, um fluxo incomum de pessoas se dirigiu ao tribunal municipal. A fachada imponente do prédio, adornada com colunas de pedra, parecia mais viva do que nunca. Naquela manhã de outono, as ruas ao redor ecoavam com o bater de saltos, conversas sussurradas e flashes de câmeras. Os habitantes da cidade, curiosos e intrigados, fizeram a viagem. Alguns estavam lá para ver com os próprios olhos o homem de quem tanto ouviram falar, outros para apoiar um veterano esquecido.
Jornalistas locais com cadernos na mão tomavam notas fervorosas, enquanto alguns veteranos, trajando seus blazers adornados com distintivos e medalhas, trocavam olhares carregados de uma emoção difícil de esconder. Lá dentro, o tribunal estava superlotado. Os bancos de madeira polida desgastados pelos anos estavam todos ocupados. Alguns estavam até de pé junto às paredes, amontoados como sardinhas com o olhar fixo no banco dos réus. A atmosfera era pesada, quase sufocante. Cada respiração parecia amplificada pelo silêncio opressivo. A comoção cessou ao menor movimento do escrivão. Ele avançou solenemente até o microfone, com os dedos tremendo ligeiramente. Então, com voz clara e firme, anunciou: caso número 47. Samuel Johnson, acusado de vadiagem e perturbação da paz. No momento em que o nome saiu de seus lábios, uma respiração se prendeu na sala. O silêncio tornou-se quase palpável, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Olhares se encontraram, carregados de emoção. Sussurros nervosos surgiram aqui e ali. Este Samuel Johnson, ele é o Sargento Johnson, o herói de guerra. Sim, ele foi condecorado diversas vezes, serviu nas missões mais perigosas. Li sobre ele no jornal local quando ele voltou. Que pena vê-lo aqui. Como isso é possível? Como um herói pode acabar assim? Samuel permanecia imóvel no banco dos réus. Sua cabeça estava inclinada em direção ao chão, os punhos cerrados sobre os joelhos, como se quisesse conter a tempestade interior que se formava dentro dele. Seu rosto, marcado por anos de fadiga, dor e solidão, contava silenciosamente a história de uma batalha muito mais árdua do que qualquer outra que ele já travara no exterior. Samuel Johnson não era um homem comum. Por trás desse homem, desgastado pela vida e pelo frio do inverno, escondia-se um soldado excepcional. Um sargento respeitado e admirado pelas Forças Armadas Americanas. Voluntário aos 19 anos, Samuel foi destacado diversas vezes para as zonas de conflito mais perigosas do Iraque. Por mais de 7 anos, lutou sob um sol implacável, enfrentando poeira, emboscadas e o medo constante que acompanha cada missão. Ele liderava seus homens com determinação feroz e um senso de dever inabalável. Seus companheiros o descreviam como um líder nato, capaz de tomar as decisões mais difíceis no momento e proteger aqueles sob seu comando. Sua coragem foi recompensada inúmeras vezes. Entre suas condecorações, a Medalha de Comenda do Exército e a Cruz de Valor brilhavam, testemunhas silenciosas de seus feitos heróicos. Diversos relatórios militares mencionaram seu nome com respeito, e ao retornar aos Estados Unidos, a imprensa local comemorou o retorno de seu herói, elogiando seu sacrifício e dedicação. Mas essa glória, que deveria ter sido motivo de orgulho e reconhecimento, durou pouco. A guerra o deixou com feridas profundas e invisíveis, muito mais devastadoras do que as físicas. Pesadelos, flashbacks incessantes e o medo constante de uma ameaça invisível e latente tornaram-se parte de seu cotidiano. Samuel sofria de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, uma ferida psicológica que ninguém conseguia ver, mas que consumia sua mente. A readaptação à vida civil provou ser uma luta ainda mais árdua do que as travadas no campo de batalha. Noites sem dormir se seguiram a dias sem rumo. Seu casamento, frágil desde o início, não sobreviveu a essa tempestade interna. Sua esposa, incapaz de compreender a profundidade de seu sofrimento, finalmente o deixou, levando consigo o que restava de sua vida familiar. Suas economias, cuidadosamente reservadas ao longo dos anos de serviço, diminuíram rapidamente. Assistência médica muitas vezes não paga ou apenas parcialmente reembolsada, aluguel não pago, períodos de desemprego e dificuldades para encontrar um emprego estável corroeram seus recursos. A sociedade que o aplaudira de uniforme rapidamente lhe deu as costas assim que a bandeira foi arriada. Não havia um sistema de apoio eficaz, nenhuma ajuda real. Os programas de assistência a veteranos eram superlotados, burocráticos e muitas vezes ineficazes em atender às reais necessidades de pessoas como Samuel. Ele se viu sozinho, abandonado à própria sorte, vagando pelas ruas frias e hostis de uma cidade que não reconhecia mais seu nome ou seu sacrifício. Agora cada passo por aquelas ruas o lembrava das batalhas perdidas, não contra um inimigo externo, mas contra uma sociedade indiferente e uma dor interior entorpecida. Seu nome, antes sinônimo de respeito e honra, estava lentamente desaparecendo, engolido pela indiferença e brutalidade do cotidiano dos moradores de rua. Este julgamento, à primeira vista uma simples formalidade legal para a vadiagem, na realidade se tornou o cenário de uma tragédia humana muito maior. A de um homem destruído, um herói esquecido e uma sociedade confrontada com suas responsabilidades.
O juiz, um homem na casa dos 60 anos com uma expressão severa, porém injusta, examinou a sala do tribunal antes de fazer sinal para que o advogado de defesa falasse. A atmosfera era carregada de tensão, misturada a uma expectativa quase solene. O advogado de Samuel, Michael Harper, permaneceu calmo. Sua voz ecoou pela sala com clareza moderada, mas carregada de convicção sincera. Meritíssimos senhoras e senhores, começou ele, observando os rostos tensos da plateia. Este julgamento não deve ser uma mera aplicação mecânica da lei. Trata-se da vida de um homem, um veterano que deu mais do que muitos de nós podemos imaginar. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Samuel Johnson sofre de transtorno de estresse pós-traumático, uma doença profunda e invisível que o corroeu após anos passados nos campos de batalha do Iraque. Ele não está aqui porque escolheu o crime, mas porque foi abandonado por um sistema que deveria protegê-lo e apoiá-lo. Michael olhou para o cliente com compaixão. Meu cliente não é um criminoso, mas sim uma vítima de um sistema que esquece seus heróis quando sua utilidade se esgota. Samuel é um homem destruído, mas não sem dignidade e honra. Na sala, algumas cabeças assentiram gentilmente. Um murmúrio de emoção percorreu a assembleia. Após esse apelo, o promotor Mark Reynolds se levantou, adotando um tom firme, mas respeitoso. Meritíssimo, disse ele, não negamos a trajetória militar de Samuel Johnson, nem as dificuldades que ele possa ter enfrentado. Mas a lei deve ser aplicada de forma igualitária, sem favoritismo. Independentemente da condição do réu, vadiagem e perturbação da paz são crimes. Ele fez uma pausa, examinando a sala. Se não aplicarmos a lei, corremos o risco de cair na anarquia. Este tribunal precisa enviar uma mensagem clara. Apesar de suas palavras, a emoção na sala era palpável, e vários olhares se voltaram para Samuel, como se quisessem transmitir um pouco de compaixão. Em seguida foi a vez das testemunhas subirem ao palco. O primeiro a depor foi o capitão David Mitchell, ex-superior de Samuel no Iraque. Servi ao lado de Samuel por quase 4 anos, disse ele gravemente. Ele foi um dos soldados mais bravos e leais que já conheci. Salvou a vida de vários camaradas, arriscando a sua própria. O que vocês veem hoje é apenas parte da história dele. Ele carrega feridas invisíveis que precisamos reconhecer. Outros camaradas falaram, relembrando com emoção histórias sobre sua liderança, humanidade e coragem. O tribunal, antes tenso, encheu-se de respeito e tristeza. Cada depoimento serviu como um lembrete de que por trás do morador de rua havia um herói esquecido. Um silêncio pesado, quase palpável, caiu sobre a sala do tribunal enquanto o juiz se recostava na cadeira. Suas mãos sobre a mesa tremiam levemente, revelando uma emoção que ele lutava para esconder. Ele parou um momento para encarar Samuel, cujo olhar exausto o encontrou com dignidade inabalável. Após ouvir o depoimento, os argumentos e tomar nota da situação excepcional do Sr. Samuel Johnson, ele começou com uma voz grave. Este tribunal não pode simplesmente aplicar a lei à risca sem levar em conta a dimensão humana deste caso. Os murmúrios na sala aumentaram, refletindo a surpresa da plateia. Todos esperavam uma punição padrão, uma multa, ou até mesmo uma curta pena de prisão, conforme previsto em lei para esse tipo de delito. O juiz continuou com a voz mais firme, mas cheia de verdadeira compaixão. Sr. Johnson, o senhor é um veterano condecorado, um homem que se sacrificou muito pelo seu país. É evidente que o senhor sofre de transtorno de estresse pós-traumático e foi prejudicado pelo sistema que deveria protegê-lo. Ele fez uma pausa, examinou a sala e então continuou. Consequentemente e no interesse da verdadeira justiça, este tribunal determina que você seja imediatamente colocado no programa de reintegração de veteranos em situação de rua, um programa projetado especificamente para ajudá-lo a reconstruir sua vida. Um suspiro percorreu a sala. Alguns presentes ficaram boquiabertos, outros trocaram olhares surpresos. O promotor, inicialmente paralisado, finalmente assentiu lentamente, ciente de que aquela decisão ia além de um simples julgamento. Essa sentença abalou a corte por extrapolar o âmbito estritamente judicial. Exigiu uma reflexão mais ampla e urgente sobre como a sociedade trata aqueles que deram a vida por ela. Num sussurro quase reverente, várias pessoas na assembleia se voltaram para Samuel, como se quisessem lhe oferecer um último sinal de apoio e esperança. Samuel, pela primeira vez em muito tempo, deixou um leve sorriso cruzar seu rosto cansado. Um peso pareceu se dissipar, uma porta se abrindo para um futuro incerto, mas esperançoso. Poucos meses após o veredito histórico, Samuel Johnson cruzou a porta do Centro de Assistência a Veteranos com uma mistura de apreensão e esperança.
O prédio, localizado nos limites da cidade, era modesto, mas aconchegante, banhado pela luz suave de uma manhã de inverno. Ao chegar, ele foi recebido por uma equipe dedicada de psicólogos, assistentes sociais e conselheiros trabalhistas, todos treinados para dar suporte a veteranos em seu retorno à vida civil. O primeiro passo foi o apoio psicológico. Durante as sessões, Samuel finalmente conseguiu expressar a dor reprimida, os pesadelos que o assombravam desde seu retorno do Iraque e a solidão avassaladora que o havia jogado nas ruas. Cada palavra, cada silêncio compartilhado tornou-se uma pedra no caminho da reconstrução. Ao mesmo tempo, ele foi alojado em um apartamento temporário, modesto, mas limpo, onde pôde encontrar uma aparência de estabilidade e segurança. Este lugar, para Samuel, era muito mais do que apenas um teto. Era um santuário, um refúgio onde ele podia, aos poucos, reunir os cacos de sua vida. O centro não parou por aí. Um programa de coaching de carreira permitiu que ele explorasse suas habilidades, atualizasse suas qualificações e descobrisse novos caminhos. Por meio de workshops, treinamentos e consultas personalizadas, Samuel redescobriu a força para almejar um futuro melhor. Aos poucos, o veterano alquebrado recuperou a confiança. Seus passos, hesitantes a princípio, tornaram-se mais seguros. Seu olhar, há muito tempo nublado pela dor, iluminou-se com uma nova determinação. Sua história, divulgada primeiro pela mídia local e depois nacional, tornou-se um símbolo poderoso. Reportagens, entrevistas e artigos contaram a jornada desse herói esquecido que se recusou a desaparecer nas sombras da sociedade. A comunidade, comovida com a história, se mobilizou. Foram organizadas campanhas de arrecadação de fundos para apoiar o centro e seus beneficiários. Campanhas de conscientização foram lançadas, destacando os desafios específicos enfrentados por veteranos sem teto, que muitas vezes são invisíveis no debate público. Samuel, sem buscar os holofotes, involuntariamente se tornou uma voz. Sua coragem e resiliência inspiraram outros veteranos a buscar ajuda e levaram as autoridades a rever suas políticas de assistência. Não foi o fim de sua luta, longe disso, mas foi um novo começo, a prova de que mesmo depois das piores tempestades, é possível reconstruir, renascer. A história de Samuel Johnson não era mais apenas a de um homem destruído pela guerra e pela sociedade, mas um espelho erguido para uma nação inteira. Um lembrete pungente das responsabilidades coletivas para com aqueles que deram suas vidas, sua juventude e sua saúde para defender os ideais de um país. Sua jornada de herói condecorado a morador de rua, e depois a alguém que lentamente reencontrou seu lugar graças à justiça e à solidariedade, levantou questões profundas sobre justiça social. Como uma sociedade poderia celebrar seus heróis na linha de frente e depois abandoná-los nas sombras do esquecimento? Que significado ela dava à dignidade humana ao deixar homens como Samuel à deriva sem ajuda, sem reconhecimento? Os debates públicos se intensificaram, a mídia destacou as deficiências do sistema de apoio aos veteranos, mas também as fissuras mais amplas no tecido social. As vozes de Samuel e daqueles que o apoiaram tornaram-se um apelo vibrante por compaixão, mudança e reforma. O Tribunal Municipal, antes um local de aplicação fria da lei, tornou-se palco de uma transformação simbólica. O caso Samuel Johnson abalou os próprios alicerces da justiça local, forçando magistrados, advogados e cidadãos a repensar o que realmente significava administrar justiça. Neste lugar, onde se poderia esperar um julgamento impessoal, a justiça finalmente alcançou a humanidade. Reconheceu a complexidade das vidas destruídas e a necessidade de uma perspectiva mais ampla e humana. Hoje, o nome de Samuel Johnson ressoa muito além dos tribunais. Ele se tornou um símbolo de esperança, um grito contra a indiferença, um farol para aqueles que nas sombras ainda buscam ajuda. E sob essa nova luz, uma verdade emerge: a dignidade humana nunca deve depender de um uniforme, um título ou um passado glorioso, mas ser um direito fundamental para todos, sem exceção.